Oi, oi, boa noite. Como vai? Vai bem? Tomara que você esteja bem, viu? Olha, está no ar, ao vivo, para você, com você, programa Opinião. Então, hoje, sexta-feira, 28 de fevereiro de 2025. Satisfação em estar de volta com você aqui, viu? Sempre é uma enorme, imensurável, um imensurável prazer estar com você aqui. Por quê? Porque a gente aprende, a gente trabalha, a gente informa, a gente interage, enfim, e faz o que a gente gosta, que é estar na sua companhia, um programa Opinião. E hoje, então, ontem já havia feito o anúncio que estaria conosco aqui, pela primeira vez, a doutora Ana. Eu vou colocar o nome completo dela aqui, porque, na verdade, e também onde ela está hoje, não é? Lotada, doutora Ana, com 2 N's, inclusive, viu? Ana Paula Freitas, ela está hoje como auxiliar da Corregedoria Geral do nosso Tribunal de Justiça do Mato Grosso. Tem muito assunto. Vamos falar sobre adoção enfim, muitas pessoas têm uma série de dúvidas quanto a isso, né? De que forma pode adotar, de que forma pode controlar. Às vezes as pessoas não querem, não tem a disponibilidade, a disposição e também não tem condições de fazer adoção, mas gostaria de contribuir, de colaborar, não é? Então, doutora Ana Paula veio aqui para isso também, não é? E a gente vai prosear um cadinho sobre isso aqui. E você tem alguma dúvida? Interaja com a gente, 99932-2529 é o WhatsApp do programa Opinião. Eu queria colocar isso aí no roda aí. E a gente passa, se tiver alguma dúvida, que repassa aqui a nossa gloriosa Ana Paula Freitas. Professor Lorenberg, boa noite, como vai? Vai bem? Muito bem, Paulo. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço. Mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Lorenberg, queria dar, daqui a pouco, olha só, nós estamos ao vivo, são 7h32. Acabou o programa, ele já vai colocar o bloco dele... Na rua, firme. Na rua, firme, só que não, ele é que nem eu, vai colocar o Unidos do Sofá. Eu sou Unidos do Sofá da Netflix, essas coisas assim, um bom filme. E carnaval que fica lá, né? São Pedro pode mandar uma chuvinha, de repente pode não... Enfim, doutora Ana Paula, muito bom tê-la aqui. Obrigado, viu, por aceitar o... E ela foi bastante paciente comigo, Lorenberg, porque não deu certo, a gente teve que mudar a agenda. E ela, não, a gente marca outro dia e tudo mais, aí deu certo. Então, assim, obrigado pela compreensão e por ter vindo, satisfação enorme, uma honra tê-la aqui. Gosto muito do seu trabalho. E vou perguntando, menino, olha só, eu, Paulo, digamos que eu queira adotar, que eu não possa adotar alguém, ainda que eu quisesse, mas não possa, mas eu gostaria muito de contribuir com o Poder Judiciário, com alguma família ou com alguma pessoa específica. Eu queria contribuir, eu queria ajudar nesse processo aí, porque tem muitos órfãos. Como que eu posso fazer para ser útil nesse sentido aí? Boa noite, bom tê-lo aqui. Boa noite, eu agradeço, Paulo, eu agradeço imensamente o convite, né, para estarmos aqui falando desse assunto que é tão caro, que são os remédios que nós temos para as nossas crianças em situação de vulnerabilidade, né? Então, eu sempre estou à disposição. A Corregedoria Geral da Justiça, nós atualmente lá estamos à disposição para tratar dos diversos temas de interesse da sociedade. Mas hoje nós vamos aqui para falar então das nossas crianças de situação vulnerável, né? E nós realmente temos a lei nos garante, nos dá opções diversas para, enquanto sociedades, enquanto família, enquanto pessoas de bem, que queremos ajudar essas crianças, né? Elas estão aí acolhidas, elas estão afastadas dos seus lares naturais por razões diversas, seja por maus tratos, seja por violência sexual ou de outra natureza.
Então, as crianças, é interessante, na verdade, no mundo ideal, é interessante que cada criança nasça dentro da sua família e cresça ali ao lado do seu pai, da sua mãe, ou de 2 pais, ou de 2 mães, ou dos avós. E a família ali, realmente natural dela, né? O sangue que ela tem ali. Porém, no mundo real, nem sempre é assim. Muitas vezes, as crianças, elas nascem ali naquela família desestruturada, né? Que elas não têm um suporte ali para elas crescerem saudável, tanto física quanto mentalmente, e o Estado precisa intervir, né? Então, voltando aqui à sua pergunta, uma vez que a criança se encontra em situação de risco, que ela precisa ser afastada do lar natural por quaisquer motivos que sejam, o Estado, através do Poder Judiciário, é obrigado a intervir ali, né? E ele vem e retira aquela criança do seio daquela família, daquela situação de risco, provisoriamente, a princípio, né? Para tentar restabelecer a vida daquela criança para os trilhos, né? E nessa situação, normalmente se tem 2 opções. Ou a criança vai para uma instituição de acolhimento, né? Que são os abrigos, que popularmente se fala, ou ela vai ali provisoriamente para uma situação de família acolhedora. Então, assim, o cidadão que ele quer, agora sim, respondendo então a sua primeira pergunta, o cidadão que ele quer contribuir seja com o judiciário ou com a comunidade em geral, no sentido de ajudar a cuidar dessas crianças, porque a nossa Constituição, ela garante ela diz que toda a sociedade civil organizada, a família, o Estado, todos nós somos iguais e solidariamente responsáveis pelo bem-estar das nossas crianças, né? Então, todos nós somos. Então, se a pessoa quer ajudar a tirar aquela criança de uma situação de risco e ela não quer, por exemplo, adotar uma criança por N motivos, porque ela não tem preparo psicológico, porque ela não quer aquela obrigação para a vida toda, porque a adoção ela é irrevogável, né? Ela é para o resto da vida. Não tem essa de eu quero brincar de ser pai adotivo, mãe adotiva e agora eu não quero mais. Então você pegou, é como um filho que nasceu de você, só que ele nasce juridicamente e vai até o resto da vida. Então a pessoa diz, eu quero ajudar, mas eu não quero ser pai e ser mãe adotiva. Quero ajudar de outra forma. Tem outras formas? Tem. Nós temos o projeto Padrinhos, né? O programa Padrinhos, na verdade, foi desenvolvido, a lei trata dele, o CNJ regulamentou, e no estado de Mato Grosso, através de um provimento da Corregedoria Geral da Justiça, também foi feita uma instrução normativa, na verdade, dispondo sobre como funciona o projeto Padrinhos. Pois é, o projeto Padrinhos, que é o X da minha questão, por exemplo, hipoteticamente, eu sou um cabeleireiro. Eu quero contribuir com a minha atividade profissional lá. Tem como? Exatamente. O programa Padrinhos, ele tem 3 tipos de padrinho. É o padrinho provedor, vou explicar depois, o padrinho afetivo e o padrinho prestador de serviços. No caso do cabeleireiro, se ele quer ajudar referente à profissão dele, a padrinhar ali, né? Nós sabemos que nós temos as crianças acolhidas, os recursos do Estado são limitados, né? E é preciso, muitas vezes, que a sociedade colabore para que aquelas crianças, né, sejam atendidas em todas as suas necessidades, enquanto elas estão sob proteção do Estado. Estado que eu digo, amplamente falando, né? Do Poder Judiciário, enfim. E aí o cabeleireiro, ele olha, diz, eu não tenho como ser padrinho afetivo, eu não tenho disponibilidade no final de semana. Eu falei cabeleireiro assim. Sim, podia ser dentista, qualquer outra profissão, né? Qualquer profissão. Então, no caso do cabeleireiro, ele olha, eu quero apadrinhar, eu sei que aquelas crianças, elas, né, principalmente os meninos que normalmente têm que cortar o cabelo com mais frequência, eu quero apadrinhar da forma que eu posso. Como eu posso? Eu posso ir lá uma vez por mês, cortar o cabelo de todos eles e assim eu me torno padrinho prestador de serviço. Ótimo, olha só. Então, isso é uma forma de colaborar, né? Daqui a pouco eu vou pedir para a doutora Ana Paula trazer mais detalhes, assim, pelo menos informações, para que você que está assistindo, Paulo, achei bacana isso aí. Como que eu posso fazer? Mais detalhes, mais informações. É provável que tenhamos aí um portal, um canal de informação onde as pessoas possam ir lá, clicar ou ligar, não sei, e obter mais informações. Olha, como que faz exatamente? Porque ela está passando, ela está
dando umas pinceladas aqui, porque uma das possibilidades é o padrinho prestador de serviço. Aí tem um provedor e tem o afetivo. O afetivo. Então, já a gente vai esmiuçar um pouco mais disso aí, não é? Fique bem atento, porque isso está, recheado de informações para você que tem interesse no tema. Professor Lorenberg. Antes de mais nada, registrar a nossa alegria. Mas a alegria mesmo de tê-la aqui no nosso bate-papo. Todos nós ganhamos. O amigo telespectador ganha e ganha muito com a presença da senhora. Obrigada. Eu vou aproveitar exatamente parte da resposta para tocar no ponto que talvez alguns dos nossos telespectadores estejam fazendo a mesma pergunta. Qual é o critério de um casal que não pode adotar, que tenha dificuldades em adotar? E, juntamente com essa, digamos, um senhor que queira adotar, mas ele não é casado, ele mora sozinho, ou uma senhora que, por várias razões, não pôde ter filho, que isso acontece, e queira também adotar, mas solteira, ela mora sozinha. Existe um empecilho, uma dificuldade para essas pessoas? E, continuando, agregando valor, agregando a essa pergunta dele aí, existe dificuldade para essas pessoas e na comparação com quem não tem esse tipo de, vamos chamar de obstáculo, a pessoa que é mais tranquila, não é? Mais tranquila também não posso nem fazer juízo de valor, mas a pessoa que é tradicional, uma família tradicional, um casal tradicional, por exemplo, essa situação do casal tradicional tem vantagem sobre essa pessoa que é solteira, pai solteiro, mãe solteira, vive sozinho? Não. A lei não faz essa diferenciação, a nossa Constituição não faz essa diferenciação, né? Todos que querem adotar e atendam aos critérios objetivos da lei estão aptos igualmente a adotar. Quais são os critérios objetivos da lei? Para quem, por exemplo, eu quero adotar por motivos vários. Não quero ser mãe ou pai biológico ou por algum outro motivo quero adotar. Primeiro, precisa ser maior de 18 anos de idade, né? Tem que ter a maioridade. Exige a lei também que haja uma diferença de idade entre o adotante e o adotado de pelo menos 16 anos de idade, né? Esses são os critérios objetivos. Sem eles, ninguém consegue adotar no Brasil. Partindo daí, solteiros e casados, ou união estável, que seja pessoas sozinhas ou que vivem, né, em união estável, elas têm condições iguais de serem adotantes. As únicas restrições que a lei diz é o seguinte: quando você é sozinho, você não tem parceiro, você se habilita, né? Existe um procedimento de habilitação para adoção, que, se os senhores quiserem, posteriormente eu posso estar detalhando um pouquinho mais. Se habilita ali como adotante e você vai preencher os requisitos legais e vai entrar na fila ali e você, preenchendo os requisitos, passando por estudo psicológico, né, sociológico, e tendo um atestado, precisa ter assim, um atestado de boa saúde física e mental. Isso não é discriminatório, porque para você cuidar de uma criança, você tem que estar bem, né? Você não pode assumir uma responsabilidade de adotar uma criança ou adolescente se você não tem mínimas condições físicas e mentais de cuidar. Então, passando isso, você sendo solteiro, se você é maior de 18 anos, tem 16 anos de diferença, não tem empecilho nenhum. Qual vai ser o critério quem tem preferência? Quem está há mais tempo na fila da adoção. O critério é cronológico, né? Da mesma forma, os casados, as restrições são, para que um queira adotar, o outro tem que estar de acordo. Tem que ser, né? Tem que ser esse pedido conjunto, porque a família também é protegida e nós não podemos viabilizar uma adoção para eventualmente destruir uma família. Então, tem que estar de comum acordo, desde que seja casado, né? É possível até que haja uma adoção de um casal que esteja em processo de separação, desde que eles tenham iniciado esse pedido de habilitação de adoção enquanto ainda estavam casados, né? E eles tenham uma convivência boa e estejam de acordo em caso de eventual adoção com relação à guarda, alimentos, enfim, toda essa questão dos cuidados. Precisam estar de acordo. Isso não é empecilho também que eles adotam. Respondeu, Lorenberg? Sim, sim. Sobre isso ainda, doutora, você falou aí, eu fiquei passando um filme na minha cabeça aqui. Por exemplo, e tudo em forma de questionamento, né? Se uma família comum,
Vou me colocar na história aí, como exemplo. Eu, com a minha companheira, com a minha esposa, a gente já tem 3 filhos, vamos supor. Mas a gente gostaria de ter mais um. Independente do sexo, se é menina, se é menino, a gente queria ter mais um. Isso ocorre com muita frequência de casais, famílias já formadas, querer mais um para se somar à família, porque o Lohrenberg citou o exemplo de alguém que seja solteiro, pai ou mãe solteira, né? Ou seja, só. Isso é, acredito eu, mais comum. Agora, é também comum, a pergunta é essa, famílias já compostas com outros filhos, o casal também ter essa vontade de procurar o Poder Judiciário para também adotar? Acontece também. Menos do que aqueles que não conseguem, né, por várias razões, terem os seus filhos biológicos, mas acontece. Às vezes eles já passaram da idade de ter filho, ou eles já querem pegar alguém maiorzinho, porque por várias razões eles não conseguem cuidar de uma criança numa fase mais tenra ainda. Então, acontece bastante deles se habilitarem. E as condições, eles vão estar em condições de igualdade com aquele casal que não tem filho nenhum. Repetindo, sempre o critério é cronológico. Quem está mais tempo na fila esperando aquela criança ou adolescente com aquelas características, porque quando ele se habilita, ele diz, eu aceito criança, adolescente assim, de tal cor, de tal raça, até tal idade, com ou sem problemas de saúde. Então, tem todos esses critérios que vão preenchendo ali para se olhar na... E tem muito disso, de os pretendentes escolherem, eu quero um branco, de pele branca, cabelo loiro, olhos azuis, que não tenha nenhum tipo de comorbidade. Tem disso? Tem, infelizmente ainda tem, mas isso com o tempo tem diminuído bastante. Antes era muito assim, esse o perfil, né, que o Paulo falou, branco, olhos azuis, perfeito fisicamente, enfim. Mas, assim, felizmente a mentalidade tem mudado um pouco com relação a raças. Hoje, o fato de uma criança ser negra, ela realmente, a preferência ainda é da criança, né, de pele clara. Porém, hoje já não é mais empecilho. Hoje uma criança não fica mais, se ela é de tenra idade, na fila da adoção aguardando porque ela é negra, porque ela é preta. Não fica, não existe mais isso, todo mundo quer, né? Hoje o maior empecilho que nós temos para essas crianças e adolescentes na fila de adoção, infelizmente, é o critério etário, é a idade. Quanto maior a idade, mais dificuldade tem de se achar, né? Mais difícil, porque as pessoas têm aquele receio natural, né, de achar que, eu não vou conseguir colocar do meu jeito, nas regras lá de casa, porque já está com uma personalidade mais ou menos formada e por aí vai. E aí a gente tem que fazer uma meia-culpa, né, o Judiciário, o Ministério Público precisam realmente se atentar para isso, porque realmente o processo, disse, a adoção é muito demorada, já foi muito demorada. Hoje, quando se tem adotante e adotado, não é mais tão demorado. Porém, naqueles casos em que a adoção ela vem de um processo contencioso anterior de destituição do poder familiar, o que é isso? Não é que o pai e a mãe biológica quis doar, não quis mais o filho, não. É pelo contrário, eles não, por N razões, eles não têm mais condição de cuidar do filho, mas eles ficam brigando na justiça. Não, eu quero meu filho. É drogadito, abusou do filho, espancou, mas na hora que a justiça traz para si a responsabilidade daquela criança, eles querem a criança de volta. Aí eles contratam advogado, eles vão na defensoria pública, eles dificultam a vida daquela criança em achar outro lar. Então existe essa questão, né? Então, nesses casos, a lei diz que você tem que obedecer certos prazos. Você não pode também dar aquela criança de afogadilho para outra família sem certos requisitos. Existe um período também no processo de adoção em si, porque existem 2 processos. Primeiro, a habilitação para adoção, onde você vai se inscrever na fila para adoção, vai passar por estudo social, psicológico, vai fazer um pré-natal da adoção. Aqui em Mato Grosso nós temos o Ampara, né, que é a associação que faz esse trabalho, tem uma parceria com o Tribunal de Justiça, que eles fazem esse trabalho de preparar os pretendentes para adoção, porque precisa de toda uma preparação. Do mesmo jeito que uma mãe espera 9 meses ali se preparando para ter um filho, na adoção é a mesma coisa, porque às vezes a gente pensa que tudo é um mar de rosas e não é, difícil a adaptação.
Então, se faz esse processo. Uma vez que o juiz deferiu, ok, você está ok, você não tem antecedentes criminais, você passou bem no psicológico, você está preparado psicologicamente para ter um filho, entra na fila da adoção. E aí se vai para um cadastro nacional, que chama Sistema Nacional, SNA. Ah, tá. Tem um cadastro nacional. Existe o cadastro nacional, que hoje em dia é bem... Doutora, eu vou querer esmiuçar essa questão do cadastro nacional, porque essa seria, inclusive, uma pergunta minha, né? Como é que funciona exatamente isso? Ela começou a responder. Queria aprofundar mais, mas eu tenho que chamar aqui... Lorenberg vai abrir o próximo bloco aqui de perguntas. Vamos conversar muito mais sobre isso aqui. Só que antes de irmos para o intervalo comercial, tem um recado muito importante, olha, mas muito importante mesmo, para você que diz respeito à saúde pública, à nossa saúde, especialmente nesse momento tão grave que nós estamos passando aí. Você vai entender. Acompanhe. Hoje precisamos conversar sobre algo muito sério e que exige nossa atenção imediata. Os hospitais do nosso estado estão lotados e vidas estão sendo perdidas por conta do mosquito transmissor da dengue e chikungunya. Mas juntos podemos mudar essa história. A solução para esse grave problema está em nossas próprias mãos. Por isso, é hora de agir. Retire água parada de vasos de plantas, garrafas, pneus e outros objetos. Mantenha lixeiras, caixas d'água e piscinas cobertas. E, por fim, limpe calhas e os entulhos do quintal. Essas atitudes salvam vidas. Então, vamos juntos proteger o nosso povo. E lembre-se, se você ou alguém próximo sentir febre alta, dores no corpo ou perceber manchas na pele, procure imediatamente uma unidade de saúde. Onde existem cuidado e consciência, o perigo não se cria. Governo de Mato Grosso. Bem, vamos para o intervalo comercial, a gente volta já já. Muito bem, estamos de volta aqui com o programa Opinião na sua TV Pantanal, ao vivo. Aqui hoje, Ana Paula Freitas, juíza de direito, juíza auxiliar da Corregedoria Geral do nosso Tribunal de Justiça. Aliás, hoje o nosso corregedor-geral é o doutor Lindotti, né? Que também está na minha mira para vir. Doutor Zuquinho, eu falei com ele, aliás, falei com ambos. Esses dias estiveram lá no Tribunal de Contas, foram lá fazer uma visita de cortesia. E eu conversei com o doutor Zuquinho aqui pelo Zap várias vezes ao longo dos últimos dias, inclusive convidando-o a vir aqui. Ele prometeu que virá, né, doutor Zuquinho? Não pensa que eu vou esquecer, não, que eu vou... Ih, rapaz, eu sou chato quando nem queira. Doutor... Me ajuda, Lorenberg, o que teve aqui recentemente, o desembargador Perry. Esteve aqui conosco também, ele que o diga, né, que a gente também fez questão que ele viesse aqui ao programa Opinião. Vamos para o Gazeta Digital. www.gazetadigital.com.br, acompanhe conosco aí. Olha só, a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, incluiu o estado de Mato Grosso na portaria que declara emergência ambiental em áreas vulneráveis e incêndios florestais, com base em dados científicos sobre os períodos críticos de seca em diferentes regiões do país. Entre as regiões apontadas pelo decreto do governo federal estão as mesorregiões Centro-Sul, Sudeste e também Sudoeste de Mato Grosso, que estarão em estado de emergência de 1º de março a 31 de dezembro de 2025, assim como as mesorregiões Nordeste do estado, que entra em emergência ambiental entre abril e dezembro de 2025. Já o norte de Mato Grosso ficará entre abril e novembro deste ano, tal como você acompanha aí na notícia
do GD. A decisão permitirá a contratação emergencial de brigadistas e a implementação de ações preventivas para minimizar os aspectos das queimadas. Dá um clique aí, tem mais detalhes sobre essa notícia. Tem uma outra aqui também que a Caroline colocou, dizendo que mais de 3.500 policiais militares e civis foram mobilizados para garantir a segurança dos foliões durante as festividades de Carnaval em Mato Grosso. O reforço segue até terça-feira, dia 4, em diversos bairros da capital e municípios do estado. A Polícia Militar atua com patrulhamento tático ostensivo e também repressivo em locais onde ocorrem as festividades, além de pontos e vias com grande circulação de pessoas. O reforço ocorre em Cuiabá, Chapada dos Guimarães, Barra do Garças, Acorizal, Cotriguaçu, Lucas do Rio Verde, Santa Terezinha, Canabrava do Norte, Poconé, Santo Antônio do Leveger, Barão de Melgaço e Nossa Senhora do Livramento. Somente na Baixada Cuiabana, cerca de 300 policiais militares reforçam o policiamento diário durante a programação do Carnaval na região. Clica aí, ó, GD, Gazeta Digital, www.gazetadigital.com.br. Aliás, o Gazeta Digital vai estar acompanhando toda a movimentação, inclusive divulgando a programação de onde vai ter, onde não vai ter, onde vai acontecer o carnaval público, né, aberto ao público, os chamados de rua, de praças, enfim. E também acompanhar toda a movimentação, tudo que acontece envolvendo o carnaval. Infelizmente, também acompanhando aquilo que é negativo, como, por exemplo, as bebedeiras, aquilo que é provocado pelas bebedeiras, não é? As brigas, os assédios. Tem assédio aí, agora tem um tal de Não é Não, que é um baita, importantíssimo projeto, programa, onde estão envolvidos o Poder Judiciário, Defensoria Pública, Ministério Público, onde visa, inclusive, dar esse respaldo às mulheres aí que são geralmente, comumente, frequentemente vítimas de assédios indesejados. Então, e além disso, quando eu falei dos fatos negativos, né, das notícias negativas, tem acidentes também de trânsito, tem brigas, como eu te falei, enfim. Vamos torcer para que fiquemos somente na alegria, não é? Que é aquilo que está mais intimamente ligado ao carnaval. Curta bem seu carnaval, mas com parcimônia, prudência e respeito ao próximo. Professor Lorenberg, por favor, a Ana Paula Freitas veio aqui para ouvir as nossas perguntas e conversar com o nosso telespectador. Qual que é a primeira deste bloco? Eu vou voltar ainda ao tema adoção. A senhora nos disse de que tanto o casal quanto os solteiros ficarão na fila. Mas digamos que tanto o casal quanto os solteiros seja pessoa LGBT, sejam homossexuais. Um casal de homossexuais e um solteiro ou uma solteira. Qual é a dificuldade de cada um deles para a adoção? Ou se esses são os mesmos critérios de aqueles que não são LGBT também. São os mesmos critérios ou tem algum tipo de diferença? Felizmente, hoje nós não temos diferença nenhuma, não existe, a lei não discrimina, né, esses casais ou essas pessoas LGBTs. O que realmente a lei exige é que aquela pessoa ou aquele casal, seja ele tradicional, entre aspas, ou não, tenham condições físicas e psicológicas de criar bem, né? De criar bem, cuidar daquela criança e dar educação, saúde, amor, porque o que interessa é o amor, né? A forma de você, porque nós vemos hoje, as pessoas têm às vezes uma
por questões religiosas ou outra, uma visão equivocada de que um casal ou uma pessoa LGBT teria valores morais não recomendáveis para transmitir para a criança, e não é isso que nós vemos na realidade. Nós temos assim situações que nós vemos que o casal LGBT ou a pessoa, assim, o singular, o solteiro, ele tem tanto preparo psicológico... Ou até mais, né? Ou até mais. É da mesma forma que nós vemos, onde se vê desrespeito de um casal para o outro, questão de briga, maltrato. Isso não é por ser hétero ou LGBT ou não que vai fazer eles se amarem mais, se respeitarem mais. Então, isso, felizmente, na adoção nós conseguimos, a lei consegue fazer essa equiparação, né? Não existe diferença nenhuma entre eles. O que interessa realmente é se eles estão preparados. E nós temos, assim, casos fantásticos. O Poder Judiciário mesmo publicou uma matéria recente. Nós temos de um casal que ele mesmo autorizou, o juiz e o esposo dele são casados há muitos anos, que há alguns anos eles adotaram 2 irmãos, porque existe outro problema, além da idade, para se conseguir ser adotado. Irmãos, porque a lei diz que não se deve separar os irmãos, em regra. Ah, tem esse detalhe também. Exatamente. Né? Muito excepcionalmente, o juiz vai analisar o caso e, eventualmente, autorizar que se separem os irmãos para fim de adoção. Mas às vezes querem adotar, mas eu só quero um. Tem 3 lá numa situação, ninguém quer 3 de uma vez. Uhum. Então, numa dessas, esse casal pegou essas 2 crianças que eram assim, tinham uma vida muito sofrida, uma história de vida muito triste, e essas crianças que hoje já estão rapazinhos, assim, as pessoas precisavam ver a educação que esses meninos têm, que homens de bem eles estão se tornando assim, sendo criados por esse casal, sabe? É uma coisa assim, é muito lindo de ver, chega a emocionar. Então, a lei não faz essa discriminação. Só falando, eu já fiquei até aqui comigo que comove a gente, né? Só estava falando no bloco anterior, quando ocorre de a pessoa que está disposta a adotar, ela procura, não é, primeiro, se tem, quais são as possibilidades de adoção, as pessoas, né, as crianças propriamente. O Poder Judiciário considera a opinião da criança também, se ela aceita, se não aceita, pode não haver ali uma empatia, sei lá, alguma coisa do tipo, ou não tem disso, é aquilo que for, aquele que chegar, ele que escolhe não, aquele que tiver à disposição, ou seja, não passa pelo crivo da criança. É importante essa pergunta. A lei, em regra, o adotando, né? A pessoa que está sendo adotada, a criança ou adolescente, ele tem poder de voz, normalmente, em regra, pela lei, a partir dos 12 anos. A partir dos 12 anos, precisa do consentimento, né, daquele adolescente para ele ser adotado. Em regra, antes disso, não. Porém, não é a pessoa chega e pega, é minha vez, chegou a minha vez na fila, eu vou escolher quem eu quiser. Não é assim que funciona. Primeiro, porque nós temos esse Sistema Nacional de Acolhimento, que é esse cadastro unificado, onde ficam de um lado as pessoas que querem adotar, de outro lado as crianças e adolescentes disponíveis para adoção. E como que se faz, então, a busca ali? Então, a criança que está disponível, ele tem tal idade, tal sexo, tal raça, isso e aquilo. Então, o próximo da fila, que quer uma criança com aquelas características, com aquela idade, naquela situação, é fulano. Você quer? Aí, primeiro vai se fazer uma consulta. Quero. Então, vamos fazer, já que está habilitado, já está tudo certo, fez o pré-natal da adoção. Então, vamos lá conhecer. Então, o judiciário vai fazer essa aproximação. Vai lá, um primeiro contato. Se deram bem, se simpatizaram, leva para passear, acho que vai dar certo, então vamos lá, concede uma guarda provisória, aí existe o estágio de convivência, que em regra dura até 90 dias, onde eles vão ali ficar com uma guarda provisória, testar a vida deles ali, né? E aí, se eles se adaptarem, não é isso que nós queremos, a criança adaptou com a gente, nós nos apaixonamos, é amor à primeira vista, é um pouquinho difícil, mas por amor a gente vai conseguir superar essas dificuldades no comportamento, isso e aquilo.
E aí, após esse estágio de convivência, né, aí, ok, vamos adotar. Aí se ajuiza a ação de adoção, e nesse caso a criança, como ela já está lá, ela já está pronta para adoção. Então é só ação de adoção. Então o que demora na ação de adoção depois, isso aí, é só esse estágio de convivência. Então 12 anos, então. 12 anos precisa necessariamente, necessariamente né? se necessariamente ouvir o menor. Agora, antes dos 12, não se fala expressamente nisso. Porém, vai se fazer aquele estágio de convivência onde a criança vai querer ou até não. Até porque haverá um convívio a partir de então. Isso, né? aí a criança, de qualquer forma, a criança fala, eu quero, eu gosto ou não, isso vai ser levado em consideração. Porque a criança, quando tem a sua personalidade já formada, nem sei se cientificamente eu estou falando corretamente, mas eu dizendo assim, de pai, né? Eu acho que ela já, desde muito cedo, já tenha o gênio formado, a personalidade que a gente chama, né? O nome. Ela tem, a partir daí, para se adaptar a um outro ritmo de vida, há que se ter, primeiro, muita disposição, muita força de vontade, juntar, né? Aí é aquele fator que a senhora falou, quanto maior for a idade, mais difícil fica, né? E eu imagino que para se acostumar também, para criar o hábito, né, para se tornar normal, um convívio normal, com essa idade, quanto mais avançada for, mais difícil será. Não necessariamente, mas em regra, né? E assim, porque a criança já passou por tanta coisa na vida, com aquela idade tenra, 8, 9 anos, ela já passou por tanta coisa que ela não confia mais facilmente em ninguém. E aí... tem traumas também, exatamente. Né? E aí, se estamos assim, pensando em desenvolver programas onde você prepara também aquela criança para ser adotada. Eles precisam, os mais velhos precisam ser preparados, aquela assistência psicológica, social, para ver o que eles esperam de uma adoção. Porque não é só chegar lá e a família, eu não quero, eu não te reconheço como minha família. Aí. Então, assim, apesar de antes dos 12 anos a lei não obrigar a ouvir, o juiz vai levar isso em consideração, porque não tem como se a criança fala, não quero, não gosto desse tio, não me sinto bem, não tem juiz que vai, não, então você vai ser adotado assim mesmo. Não, isso aí precisa, o juiz tem que ter a sensibilidade, é para isso que existe juiz, né? Senão precisava só de computador. Tá a fila lá, a fila daqui, chegou a sua vez, vai. Né? Então, tem que ter essa sensibilidade. E assim, existe essa dificuldade, é por isso que no processo de adoção e até depois, né, a Justiça da Infância continua acompanhando, porque aquela família muitas vezes precisa desse apoio psicológico ali, porque não é fácil, até quando nasce de você não é fácil você adaptar em diversas situações, e imagina quando não é. Então, tudo não é flores, mas é a vida real, e na vida real é que cabe o amor, né? Vou ter que chamar o intervalo mais uma vez, mas a coisinha é muito breve, 1 minuto e meio. A gente retoma aqui o programa Opinião, que hoje está entrevistando aqui a nossa caríssima Ana Paula Freitas, juíza de direito, juíza auxiliar da nossa Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça. Estamos falando sobre adoção. Teríamos aí muitos outros assuntos? Teríamos, mas esse assunto é tão caro para todos nós, não é? E eu também acredito que para você que está assistindo também, que a gente vai ficar martelando nisso aqui para dirimir o maior número possível de dúvidas ao vivo no programa Opinião. A gente volta num instante só. O Opinião está de volta aqui e vamos correndinho neste bloco, porque é o último bloco e tem um bocado de assunto aqui para abordar com a gloriosa Ana, com 2 N's, Ana Paula Freitas, juíza de direito, juíza auxiliar da Corregedoria Geral de Justiça, do nosso Tribunal de Justiça do Mato Grosso. Lorenberg, por favor. Eu vou aproveitar a fila de espera. Digamos, hipoteticamente, que um casal seja o último da fila, o número 610 é o último da fila. Porém, quando ele se inscreveu, ele já passou numa casa dessa e encontrou um garoto ou uma garota de 3 anos, 4 anos. E fez umas 2, 3, 4 visitas. E o casal, como a menina ou o menino,
ficaram ali muito querendo, um querendo o outro. Houve uma sintonia ali, digamos isso. Mas esse casal é o número 610. Há um fura-fila aí ou não, apesar desta a proximidade desse querer tanto da criança quanto do casal? Não há, infelizmente. Infelizmente eu digo que de fato existe laço, essa paixão, né, genuína entre eles, vamos dizer assim, aquele negócio, amor à primeira vista. Por que não existe, não pode existir? Por segurança, porque se a lei começar a permitir que se fure a fila, porque eu gostei, eu me dou bem com ele, isso e aquilo, se começar a permitir, daqui a pouco vamos desacreditar o cadastro e as pessoas vão tentar burlar a lei de qualquer forma. Mas o bem-estar da criança, principalmente, não é o importante? E ela estar feliz não é o melhor dos critérios do bem-estar? Esse é o principal critério. Porém, o fato de uma criança ter recebido uma visita ali de um casal que foi visitar aleatoriamente o abrigo e ter gostado daquela família, isso não gera um vínculo afetivo prolongado, que é onde se extrai que a criança vai sofrer se não tiver aquela permanência com aquela família, né? Esse vínculo afetivo, que é comprovado cientificamente, que a criança vai sofrer se for afastado daquele casal, ele é um vínculo duradouro, é um vínculo de algumas visitas e não se gera esse sentimento. Esse que vai uma vez ou outra, tudo bem, aí eu até concordo com a senhora. Não que esteja discordando de qualquer outra posição, só quero dar uma provocadinha a mais. Mas aquele que é o padrinho, por exemplo, ou aquele que integra a família acolhedora, ele não, mesmo assim, ele é o número 610, que tal como disse Lorenberg aqui, ele não tem nenhum tipo de privilégio. Excelente pergunta, Paulo. Excelente. Tanto o programa Padrinhos como o Serviço de Família Acolhedora, as pessoas que se cadastram para ser padrinhos e para ser família acolhedora, elas não podem estar na lista de adoção. E só se podem adotar. Por que não pode? Eu ia brigar aqui já, mas por que não pode? Por que não pode? Porque é uma forma de evitar que se queira ser padrinho ou família acolhedora como para burlar a ordem cronológica da fila. Ou seja, se eu sou um desses 600 e poucos aí, eu falo 600 e poucos porque ela passou aqui no intervalo esse número. Daqui a pouquinho ela vai passar exatamente qual é o número de pretendentes e aquelas crianças que estão à disposição. Nem lembro o que eu ia falar mais aqui. Mas aí, o fato é que, senão daqui a pouco, esse pessoal que está entre os 600 e poucos, eles podem se tornar, querer se inserir como padrinhos, no programa Padrinhos, ou a família acolhedora, justamente para ter esse tipo de atalho, né? Exatamente, para criar aquele vínculo, para tentar justificar. Tanto que a justiça não permite essas visitas, essas criações de vínculos de pessoas que não sejam a sua vez de adotar, para evitar isso, que as crianças conheçam, se apeguem e sofram porque não é a vez delas. Então, a justiça tem esse cuidado, né? Porém, existe uma exceção aí, os padrinhos e família acolhedora não podem estar na fila de adoção. Por essas razões óbvias, né, para que não se fure a fila, já que eles se dispuseram, eu só quero ajudar temporariamente, é dessa forma que eu posso ajudar, adotar é muito, enfim. O que acontece? Excepcionalmente, um padrinho e uma família acolhedora poderia adotar? Não está previsto na lei. Porém, vamos supor que essa criança ali apadrinhada ou que ficou temporariamente na família acolhedora, né? Família acolhedora é aquela guarda provisória enquanto a criança está sob a tutela do Estado, em vez dele ficar no abrigo, como se diz, o acolhimento institucional, vai para a família acolhedora. Então, se durante aquele tempo eles criaram aquele vínculo e aquela criança ou adolescente já esgotou a fila de adoção, por exemplo, está cadastrado lá disponível para adoção. Ninguém quis ela naquele município, no cadastro do município, né? Ninguém quis ela no cadastro do Estado, ninguém quis ela no nacional e nem no internacional. Esgotou. Ninguém no mundo inteiro que está inscrito para ser adotante quer aquela criança. Excepcionalmente, se houve um laço ali, é possível que a pessoa então vá lá,
passe por um estudo psicológico e peça ao Entendi. juiz. Não é garantido, mas aí vai entrar a questão do bem-estar da criança. Ninguém mais quer, não tem fila para ser furada, então não tem impedimento para o padrinho. Entendi, Né? entendi. Lorenberg, Mas eu vou problematizar um pouco. Digamos que aquele casal que eu mencionei agora há pouco, seja o primeiro da fila, ele conseguiu a adoção. E depois de 4, 5, 6 anos de convivência com aquela criança, e o casal achou por bem que não gostaria de tê-lo como filho. Hipoteticamente, que não gostaria de tê-lo como filho, é possível a devolução dessa criança, devolução sempre entre aspas aí, a devolução dessa criança, ou não é mais possível fazer isso? devolução entre aspas, ainda que seja entre aspas, é tão forte isso, né? Que soa mercadoria. Não gostei desse sapato aqui, não está machucando, e vou devolvendo. E é gente, estamos falando de gente, ser humano. Exatamente. Como se diz, não quero mais brincar disso, toma de volta. Né? Exatamente. Então, é por isso que quando se pede a inscrição para habilitar como adotante, precisa fazer esse estudo. Mas é muito raro, porém acontece. Raro, mas acontece de você adotar e depois não querer mais. A adoção, ela é irrevogável, ela é para sempre. Uma vez que se adotou, se criou um vínculo jurídico, né, de filiação e vai ser filho até morrer. A adoção, ela constitui, então, entre o adotante e o adotado, aquele vínculo entre pai e filho. O poder familiar que nasce naturalmente entre os pais biológicos e os filhos. Então, uma vez que acontece essa situação muito rara, não quero mais, vou entregar, não tem como você falar, então você fica aí com ele, por quê? Porque tem que ser o bem-estar da criança. Então, se for falar assim, obrigar a ficar para depois ser maltratado, isso, aquilo, a justiça vai proceder como se ele fosse um pai biológico que não quis mais. Vai haver uma destituição do poder familiar, vai se colocar de novo na fila da adoção. Isso é o remédio jurídico para isso, né? Infelizmente, é muito raro, mas acontece. Doutora, eu quero caminhar para o final do programa aqui. Estou tentando enxergar, estou querendo Roberto França, mas é porque está acabando a bateria aqui. Tinha algumas pessoas que mandaram mensagem aqui no grupo do Zap. Grace está aqui, Nair, estão acompanhando. Não tem perguntas aqui, até onde eu estou vendo aqui. O Jair Oliveira. O Silas está lá no Jardim Imperial, aqui de Cuiabá, também assistindo o programa. Ana Paula, que é sua xará, Ana Paula Silveira, do PL 90. Obrigado, viu, Ana Paula? Tá com a avó dela lá aqui, acompanhando lá, que fez aniversário ontem. Parabéns aí. Não colocou o nome dela, da avó, não ia mandar um abraço. Mas eu fico um beijo para a senhora, viu, vovó da Ana Paula. E tem mais um aqui, que é o Marcelo, que está acompanhando o programa Opinião no CPA 4. O placar, mas eu queria que você atualizasse os números de Mato Grosso. Você falou de uma lista, dos critérios aí e tal, de um cadastro nacional. Mato Grosso está de que forma entre pretendentes e aqueles que estão disponíveis para adoção? Mato Grosso, hoje que eu digo, uns 10 dias atrás, nós olhamos, estava mais ou menos 660 e poucas pessoas pretendentes à adoção e apenas 52 crianças e adolescentes disponíveis para adoção. 52? Só 52. Aí, não que eu quisesse que fossem mais, mas assim, é muita gente, né? O ideal é que não haja, né? O ideal é que a criança nasça na família, mas... Eu só queria explicar isso, só que eu falei, não estou lamentando que queria que fossem mais, eu só queria, são muitas pessoas, né, que estão procurando. Pois não, pode exatamente. E então, por que a conta não fecha? Por que não tem 0 crianças e 52 pessoas a menos na fila? Justamente sempre aquela questão. Ou são crianças com deficiência física, ou mental, ou já passou da idade, ou não com as características. Né? E normalmente, essas são preteridas, né? Essas são as menos escolhidas. Infelizmente, assim. E normalmente, se elas estão ali, pode ser que algumas delas estejam em processo de adoção, esses números, né? Doutora, então 660 e alguma coisa. Pessoas pretendendo e 50 e poucas crianças que estão aptas a serem adotadas. Exato. Eu queria... qual é a relação com os conselhos tutelares? Rapaz, uma vez eu estava
era repórter do SBT, lá da Moinho ainda. Fui fazer uma matéria num domingo e tinha um conselho, os vizinhos acionaram o conselho tutelar porque uma mãe havia saído, deixado o ventilador ligado e a criança, o bebezinho de colo ainda dormindo. A criança acordou, virou um pampeiro de chorar e o ventilador parece que pifou, alguma coisa, caiu no chão. E aí a criança ficou desesperada lá dentro e a casa trancada, né? E aí denunciaram a mãe. Quando a mãe chegou, os conselheiros tutelares já haviam chamado a polícia, tinham aberto a porta e pego a criança ficou confiscada. O conselho ficou com a criança, entendeu? Qual que é a relação hoje com o conselho e o Poder Judiciário? O Conselho Tutelar, ele faz esse trabalho de emergência, vamos dizer. Na hora que a criança está numa situação de risco, em qualquer lugar, se aciona o Conselho Tutelar, ele vai lá, acompanhado da polícia ou não, conforme a necessidade, e ele, eventualmente, retira a criança imediatamente daquela situação de risco, né? E leva a criança para a vara da infância, apresenta para o juiz para se tomar decisões. O Conselho Tutelar não pode tirar a guarda, tomar, levar para o abrigo, abrigar, não. Tem que ser sempre uma ordem judicial. Porém, ele tem esse poder, dever, de a criança estando na situação de risco, ele pode, a lei confere a ele esse poder, né, de tirar a criança dali. E aí a relação é que ele vai levar para a Justiça da Infância, vai fazer o relatório de tudo o que aconteceu, né, vai levar a criança ali para a rede de proteção para que o juiz ou do Ministério Público decida sobre o que fazer com aquela criança naquela situação. Então ele é importante para isso. Qualquer denúncia ali, até numa relação de procedimento de adoção em andamento, o Conselho Tutelar pode ser chamado a qualquer momento. Que ótimo. A importância dos conselhos, né, Exato. tutelares. Doutora, eu quero encerrar o programa perguntando para a senhora o seguinte, ainda dá tempo ainda que a senhora possa responder. Tudo que a senhora falou aí passa um fio na minha cabeça aqui, né? E aí quando passa fio na minha cabeça eu pergunto, ainda que a pergunta talvez não seja a mais inteligente do mundo. Mas olha só, quando a senhora falou das crianças que estão disponíveis, vamos pôr as 50 e poucas que a senhora disse, existe uma forma de quem queira adotar, ver fotografias dessas crianças, vídeos, e se isso é correto, se isso é correto, porque uma exposição, não seria uma exposição, no caso de sim, não seria uma exposição gratuita? Eu queria que o senhor respondesse isso em 1 minuto e meio. Excepcionalmente é possível. Quando aquelas crianças estão numa situação em que já esgotou toda a fila de adoção, municipal, estadual, nacional, internacional. Ninguém no mundo quer aquela criança. Se a criança o adolescente tem condição de manifestar a vontade, ele entende, ele não tem problema mental, ele não, eu quero ir para o Busca Ativa, que é um programa, né, para expor essas crianças para pessoas que estão na fila ali, que a princípio não querem aquelas crianças. E aí eles escolhendo se faz um videozinho, isso tudo regulamentado pelo CNJ, né, e os tribunais aderem, faz um videozinho ou foto onde a criança fala, eu gosto disso, quero daquilo, espero isso da vida, para que as pessoas, isso vai ser restrito para as pessoas ali no cadastro de adoção, para que elas vejam e eventualmente elas se apaixonam por uma criança de 13, 14 anos que não tinha chance nenhuma. Nossa, esse menino, sabe aquela conexão? E ali a busca ativa, que é esse último recurso que existe para aquela criança. Aí se tem acontecido adoções que antes não acontecia através disso. Ótimo. Papo ótimo esse, né? Adoro esse tipo de conversa aqui. Eu tenho que encerrar a conversa, né? Porque já temos horário de rede aqui para a gente obedecer aqui. Agradecer demais da conta Ana Paula Freitas, juíza de direito, nossa juíza auxiliar da Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Obrigado. Satisfação em recebê-la, que seja a primeira de uma série de outras tantas. Esse espaço continua a postos para bem informar. Muito obrigada. Bom carnaval para a senhora. Obrigada. Manda um abraço para o doutor Desembargador Lindotti. Lindotti, para o Zucchini, para toda a turma lá também, né? Pode deixar, eu agradeço e nós estamos à disposição para assuntos que interessarem a parabéns por sociedade. esse lindo trabalho que vocês desenvolvem lá. Acho lindo demais. Muito obrigada. Dorenberg. Até segunda-feira. E um bom carnaval para você. Para todos nós. Para todos nós. Juiz, você que vai curtir de um jeito ou de outro aí, se for pegar a rodovia, cuidado com a bebida, cuidado no volante, enfim.
prudência, parcimônia e responsabilidade, zelo, empatia, amor ao próximo, tudo isso junto vai dar um bom resultado aí. Nós voltamos segunda-feira aqui com mais um programa Opinião. Até lá, se cuida, fica bem, fica com Deus também.